Você já parou para pensar quanto dinheiro os maiores jogadores brasileiros realmente acumularam? Quando falamos de futebol brasileiro, imediatamente pensamos em gols, títulos, dribles e seleção. Mas existe uma outra competição acontecendo longe dos gramados. Quem construiu o maior patrimônio? Neymar? Vinícius Júnior? Ou será que existe outro brasileiro que está muito mais rico do que você imagina? Hoje, nós vamos entrar nesse lado pouco conhecido da vida dos craques. Salários, contratos, publicidade, negócios, carros, luxo e patrimônio. E já aviso uma coisa. Os números podem surpreender. Começamos pelo nome mais óbvio. Neymar Júnior. O brasileiro construiu uma das maiores fortunas da história do futebol. Desde os primeiros anos no Santos, Neymar já era tratado como uma futura estrela mundial. Depois vieram Barcelona, Paris Saint-Germain, Al Hilal e novamente Santos. E cada mudança de clube trouxe contratos gigantescos. Mas o dinheiro de Neymar não veio apenas do salário. O brasileiro também construiu uma enorme máquina comercial. Patrocínios, publicidade, contratos de imagem, produtos, investimentos e diversos negócios ajudaram a transformar Neymar em uma das marcas esportivas mais valiosas do Brasil. Algumas estimativas de 2026 colocam o patrimônio de Neymar em aproximadamente 450 milhões de dólares. Mas é importante fazer uma ressalva. Patrimônio de celebridade é uma estimativa, não o extrato bancário oficial. Os valores variam bastante de uma fonte para outra. Ainda assim, uma coisa é praticamente indiscutível. Neymar está em outro nível quando falamos de riqueza acumulada. Agora vem a nova geração. Vinícius Júnior. Vini saiu do Flamengo ainda muito jovem e chegou ao Real Madrid com uma expectativa enorme. E sua carreira explodiu. Títulos, Champions League, grandes atuações e reconhecimento mundial fizeram seu valor disparar. Mas existe outro fator: marketing. Não é apenas um jogador. Ele se transformou em uma das maiores estrelas comerciais do futebol brasileiro. Ele possui contratos com grandes marcas e uma enorme audiência nas redes sociais. Algumas estimativas recentes colocam seu patrimônio na região de 80 milhões de dólares, embora outras fontes apresentem valores diferentes. E aqui está a parte interessante. Vini ainda tem apenas 26 anos. Ou seja, ele ainda pode ganhar centenas de milhões de dólares durante o restante da carreira. Essa é uma das perguntas mais interessantes. Hoje, Neymar tem uma vantagem enorme em patrimônio acumulado. Está em uma fase diferente da carreira. Ele ainda está no auge esportivo. E seu potencial comercial continua crescendo. Imagine o seguinte: mais contratos, mais títulos, mais patrocinadores, mais temporadas no topo do futebol mundial, mais investimentos. Tudo isso pode transformar Vini em um dos atletas brasileiros mais ricos da história. Então talvez a pergunta não seja: Vini já é mais rico que Neymar? A pergunta pode ser: Vini será mais rico que Neymar no futuro? E aí a discussão fica muito mais interessante. Mas não podemos esquecer dos outros brasileiros. Rodrigo, por exemplo, também construiu uma carreira milionária no futebol europeu. Endrick, apesar de muito jovem, já entrou em uma realidade financeira completamente diferente daquela da maioria dos jogadores da sua idade. E temos também jogadores brasileiros que passaram muitos anos em grandes clubes europeus e acumularam fortunas importantes. Ou seja, Neymar não está sozinho. O futebol brasileiro continua produzindo jogadores capazes de transformar talento em grandes fortunas. Agora vamos para uma das partes favoritas dos fãs: os carros. Porque quando um jogador começa a ganhar milhões, uma das primeiras coisas que chama a atenção é o estilo de vida. Carros esportivos, SUVs de luxo, modelos exclusivos, relógios, roupas de grife, viagens internacionais.
E Neymar é novamente um dos nomes mais conhecidos nesse assunto. O brasileiro já mostrou ao longo dos anos uma coleção impressionante de veículos e itens de luxo. Mas existe uma diferença importante. Ter um carro de milhões não significa necessariamente ter milhões disponíveis na conta bancária. É por isso que precisamos separar patrimônio, renda e gastos por ano e também gastar milhões. E não são apenas carros. Os grandes craques também investem em propriedades. Casas enormes, apartamentos de luxo, imóveis em diferentes países, estruturas para família e segurança. Além disso, existe o custo de manter esse estilo de vida. Funcionários, segurança, viagens, impostos. Tudo isso custa muito dinheiro. Por isso, quando vemos um jogador vivendo uma vida extremamente luxuosa, não podemos simplesmente concluir: ele tem esse valor na conta. A realidade financeira é muito mais complexa. E talvez essa seja a maior lição dessa história. Os grandes jogadores não ganham dinheiro apenas jogando futebol. Eles transformam sua imagem em negócio. Neymar fez isso durante muitos anos. Está fazendo isso agora. E a próxima geração já está seguindo o mesmo caminho. Porque um jogador pode ganhar milhões com salário. Mas uma marca pessoal forte pode continuar gerando dinheiro mesmo quando o jogador parar de jogar. É exatamente por isso que contratos de publicidade e investimentos são tão importantes. Se analisarmos as estimativas de patrimônio disponíveis em 2026, Neymar é claramente o favorito entre os jogadores brasileiros da atualidade. Com estimativas de patrimônio na casa das centenas de milhões de dólares, ele está muito à frente de Vini Júnior, nas estimativas mais citadas. Vini Júnior, por outro lado, aparece como um dos grandes candidatos da nova geração para construir uma fortuna gigantesca. Então temos duas histórias completamente diferentes. Neymar, patrimônio acumulado ao longo de uma carreira extraordinária. Vini Júnior, uma fortuna que ainda está crescendo. E talvez essa seja a parte mais fascinante. Agora eu quero saber a sua opinião. Se Vini Júnior continuar jogando no mais alto nível durante os próximos 10 anos, ele pode superar Neymar financeiramente? Ou Neymar continuará sendo o jogador brasileiro mais rico por muitas décadas? E outra pergunta: quem será o próximo brasileiro a entrar nessa disputa? Endrick, Rodrigo, Estevão? Ou algum jovem que ainda nem conhecemos? Comente aqui embaixo. Porque essa competição não acontece apenas dentro do campo. Ela também acontece nos negócios. Se você gosta de futebol brasileiro, craques, dinheiro, carros, luxo e bastidores da vida dos jogadores, inscreva-se no canal. E não esqueça, o futebol pode transformar um garoto em uma estrela. Mas saber transformar uma carreira em patrimônio é outro jogo. Até o próximo vídeo!